Olá a todos, eu sou Laércio Comar da AD Monitor. A AD Monitor é uma ferramenta de tecnologia. Estamos já há 7 anos em atuação, são 80 indústrias, praticamente 80 indústrias já integradas, e isso gera 9 bilhões de faturamento por ano e 1.500 títulos baixados por hora, exclusivamente de colchões, móveis e eletrodomésticos. E ela retorna para vocês, retorna para as indústrias que participam, 3 áreas de informação: análise de crédito real, o posicionamento de mercado e o mapeamento de lojista. Vamos dar uma olhada rapidinho em todas elas. Na análise de crédito real, uma situação que acontece muito frequentemente com nós, e já deve ter acontecido com todos vocês, é aquela loja que sempre pagou bem e de repente parou de pagar. Não existe a loja que de repente parou de pagar. Ela entrou em dificuldade, parou de pagar alguma outra empresa ou atrasar e de repente deixou a sua por último. E o motivo disso é muito simples. No Brasil se abrem 200 novos CNPJs com KNAI de comércio de móveis eletrocolchões por dia, de 150 a 200 por dia. É uma questão tributária. Se abre tudo isso para economizar imposto, só que quando ele entra em dificuldade financeira, ele pode atrasar para alguma empresa que não a sua e você acaba não sabendo do que está acontecendo. Como funciona a análise de crédito real dentro da AD? Nós temos uma página que vai vir de retorno para você com todas as informações de todos os CNPJs desse comprador dessa loja, todas as lojas que ele possui agrupadas. Nessa informação, nesse exemplo aqui, 29 CNPJs, eles já vêm agrupados e as informações de 10 dos 80 afiliados que venderam para ele também já agrupadas. A informação vem desde como é o processo de pagamento, olhando para 2 anos, 1 ano, 6 meses, ou seja, o percentual de pontualidade está aumentando, caindo, sempre foi bom, há atraso, mas é pouco. Da mesma forma, você consegue medir o quanto ele tem de valores em aberto nas empresas, se existem valores em atraso, isso tudo sem aparecer o nome da empresa. E o quanto tem dentro da sua empresa também. Eventualmente ocorrem casos onde há outros CNPJs, já comprou de você, já até deu algum trabalhinho e ficou lá. Também informações de compra, as últimas notas fiscais faturadas, obviamente sem produto, sem nome de empresa, mas você consegue ter volume, o prazo que isso ocorre. Também um gráfico de evolução. Ele vai mostrar em 2 anos o volume de compra e o volume de pagamento mês a mês. Nesse exemplo você percebe que houve um crescimento nesse momento, depois disso, desse crescimento de compra, houve um pagamento mais recorrente e estabilizou. Da mesma forma, a quantidade de indústrias que estão pesquisando, ou seja, várias pensaram ou olharam para esse cliente, liberaram suas notas, seus pedidos foram faturados e depois voltou ao normal. Você consegue identificar isso melhor, eliminar casos onde de repente parou de pagar. Segundo ponto, posicionamento de mercado. Você anda sobrecarregado com um monte de tarefa, um monte de área da tua empresa, foque onde mais se precisa, onde a sua empresa mais precisa de você. As informações são totalmente anônimas, você vai conseguir olhar esse comparativo dentro da AD pura e simplesmente através de cores. As médias estão em verde, os dados da sua empresa em amarelo, os dados dos demais componentes do grupo em azul. Funciona mais ou menos assim. Esses são dados reais retirados da plataforma, tá? Dentro de posicionamento de mercado, quanto você vem crescendo no mercado? O percentual do teu faturamento está crescendo de acordo com os demais ou não? Nesse caso, cada azul desse aqui é uma indústria das 80 do grupo. Então você percebe que a média está em 9,6%, você está aqui. Passando o mouse vai aparecer os números, você consegue perceber, existem empresas com crescimento maior, existem empresas que vêm com queda esse ano de faturamento. Bom, a tua empresa está com um crescimento menor, aqui você tem um histórico em 2 anos disso. Significa que você está crescendo menos agora porque ano passado você cresceu num ritmo muito maior, mordeu a fatia de alguém e agora esse ritmo diminuiu? Isso tudo com dados reais, não é aquela conversa entre amigos, são dados integrados dentro de um ERP. A tua carteira de pedido, ela está maior ou menor que a média? Ao longo de 2 anos, a sua carteira de pedido está acompanhando os demais do grupo? Em amarelo aqui sempre a empresa, em verde o grupo. Você percebe que em algum momento essa empresa tem uma carteira de pedido maior, um crescimento de faturamento maior, em determinados momentos nem tanto. Porque não é apenas um mercado como um todo. Existem coleções, existem negociações, existem momentos
em que a sua empresa acaba mordendo a fatia da pizza maior e há momentos que alguém morde a sua fatia. Aquele posicionamento de preço, bom, todo mundo reajustou, será? Aqui você não vai comparar preço caro ou preço barato. O que você vai comparar houve reajuste? Se nós olharmos para novembro de 2024 para novembro de 2025, você vai ver quantos por cento realmente as empresas repassaram. Será que é papo do representante que ninguém passou? Ou realmente houve repasse? A informação se torna real. Da mesma forma, a tua carteira de cliente, ela está crescendo? E se ela está crescendo, consegue se manter? Tem mais gente comprando de você? Dentro da AD, nós trocamos um pouquinho o foco. O objetivo deixa de ser apenas faturamento por mês. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10. Por que não você ir para o tripé comercial? O que é isso? Nós olhamos 3 pontos cruciais da venda que vão interferir no teu faturamento de uma forma muito direta. Quantos clientes comprando, o quanto eles estão comprando e com que frequência. O que ocorre? Se eu tenho mais clientes comprando de mim do que a média, eu estou aumentando essa carteira de cliente ou ela está diminuindo? E isso pode ser uma ameaça para o futuro. Talvez até tenha clientes comprando um volume maior, o meu faturamento eu não sinto, mas eu tenho mais gente saindo. Se tem mais gente comprando de mim, é porque o meu produto funciona melhor. E aquele período em que a minha venda, a quantidade de clientes que compra caiu pra caramba, será que o problema estava comigo? Não, nesse caso o problema estava no mercado. Foi o momento em que caiu para todos, você tem essa média. Da mesma forma, o quanto cada cliente está comprando, o ticket médio por mês. Ou seja, esses clientes, eu tenho uma carteira de produtos que faz com que ele consigam o tamanho desse pedido maior do que a média ou com menos. Eu preciso fazer muito mais pedidos para muito mais clientes para faturar igual o meu concorrente. Eu estou conseguindo lançar produtos que aumentem esse tamanho do pedido, esse ticket médio, ou na última coleção lançada, sem querer o meu ticket acabou diminuindo. Aqui você percebe que havia um volume maior que o grupo, mas essa empresa conseguiu ainda um crescimento, algum lançamento que deu certo. Poderia ser o contrário. E aí você sai mexendo, cai a tua venda, você sai mexendo na tua linha de produto e muitas vezes não é. A questão foi externa. Veja como acompanha a linha verde, que é a média do mercado, com o amarelo, que é o da tua empresa. Por fim, no tripé comercial, você tem a quantidade de meses que o cliente comprou teu ao longo de um ano. E nesse caso aqui, essa empresa tem uma repetição muito maior. Porém, em determinado momento, houve uma diminuição, uma estabilização. Se você for olhar para esse tripé comercial, conseguindo melhorar os 3 pontos, obviamente o faturamento será apenas uma consequência. E para aumentar a carteira de cliente? Aumentar a carteira de cliente não é abrir mais região, não é colocar mais representante, não. Será que você está conseguindo vender para mais clientes todos os meses? Nesse gráfico ficou nítido que a correção esse ano, ou o trabalho desse ano, surtiu um efeito de abertura de clientes maior. Aqui são quantidade de clientes abertos e não clientes que eu necessariamente vendi. Essa empresa abriu bem mais clientes todos os meses do que no ano passado. Mas e manter o que ela já conquistou? Não adianta só eu abrir. Nós percebemos que houve uma diminuição da perca de cliente também. Então todo mês eu abro, todo mês eu perco. Isso aqui é crônico na indústria. O moveleiro, de forma geral, ele tem uma rotatividade de clientes sem perceber muito grande. Aqueles clientes que nós conhecemos de cor, é fácil, na cabeça da gente não há essa rotatividade. Mas a hora que você olha lá para o meio da fila para frente, sim, há uma troca muito grande, há muita gente boa parando no meio do caminho sem a gente perceber. Da mesma forma que essa empresa, em alguma ação, diminuiu muito a perca de cliente nesse momento, de um período para cá, julho, agosto para cá, acentuou a perca. E aí? E aí é contigo, você toma a decisão. A AD te traz a informação, não é uma consultoria. Você consegue posicionar a tua empresa ou focar naquilo que realmente precisa. E como saber onde agir, já que eu posso estar perdendo cliente em todos os lugares? Mapeando os lojistas, o terceiro ponto. Como funciona isso? São várias ferramentas, tá? Por exemplo, um semáforo comercial, eu vou listar todos os clientes dos últimos 4 anos da sua empresa, citando qual foi a data do último faturamento para qualquer CNPJ dele, porque aqui já está agrupado o CNPJ em um único comprador,
o volume que ele comprou de você e do grupo dentro de um ano. Ou seja, tem clientes aqui que pararam de comprar 2, 3 ou 4 anos. Laércio, esses clientes podem ter fechado. Aqui não. Nós já filtramos somente quem está ativo, quem está comprando no mercado. Está aqui o volume que ele está comprando e somente aqueles que estão pagando em dia. Ou seja, são clientes que passaram pela sua empresa e por algum motivo escaparam. Listado de forma fácil. Você vai atrás dos que têm maior potencial ou atrás daqueles que têm um volume de compra menor. É óbvio que você consegue, através de uma informação muito clara, focar naqueles clientes que trazem o retorno para você mais rápido. Da mesma forma, se a perca de cliente, quando eu perco, é porque o preço meu ficou caro, é porque o concorrente levou, muitas vezes o comercial só traz essa informação para nós. No semáforo e mapa, o mesmo semáforo comercial que mostrei agora, fica muito claro situações como essa, onde no mesmo estado, nos últimos 4 anos, todos os clientes estão diminuindo ou parando de comprar. Em outra região, todos estão comprando nos últimos 6 meses. Se é somente preço, como é que eu posso ter uma diferença dessa? Será que no lugar vermelho eu sou mais caro e no verde eu sou mais barato? Não, não é. São regiões que a gente foi escapando. E isso fica tudo automaticamente à sua disposição, atualizado todos os dias. Como você mede o potencial de uma região? Você vai abrir uma região, você vai cobrar uma cota do seu representante, simplesmente você escolhe um valor que ele deveria vender por mês, com base naquilo que você já tem? Faz de uma outra forma. Você pode selecionar dentro do mapa e visualizar um mapa de calor. Quanto mais escuro em verde, maior o volume de compra do grupo. Aqueles 9 bilhões por ano foram vendidos para qual município? O município de compra da loja e não onde ela tem loja. Perceba que mesmo o estado de São Paulo, que é um estado rico, diríamos assim, o interior tem um monte de cidade aqui em branco ou com verde bem clarinho, que significa que não tem ninguém lá para comprar os móveis. Pode até ter filial de rede. Onde está mais escuro é o volume maior. E onde eu estou? De repente, da mesma forma, você consegue comparar essas cidades, essas regiões com potencial maior, onde você atua, onde você não atua. Há diferenças regionais momentâneas, tá? Nesse mesmo mapa você percebe uma região toda em verde e outra toda em laranja e vermelho. Significa que o grupo como um todo, as 80 indústrias aqui estão crescendo o faturamento e aquelas estão caindo. É um país agrícola, é um país que tem muitas situações regionais. Você cobra o seu representante das duas regiões da mesma forma? Mas daí será que você não está sendo injusto com ele? Será que você não está mudando muitas vezes a tua linha de produto, o teu direcionamento, sem considerar isso? Aqui nós temos um mesmo estado, o estado da Bahia, ou seja, no mesmo estado há mudanças. Mês que vem isso aqui pode estar diferente. E quando você avalia essa região, melhorou ou piorou? Se piorou, o problema está na empresa? É produto? É competitividade? O problema está no representante que não pegou gosto pela coisa, não está se empenhando? Ou o problema está na região que não está vendendo tão bem? A AD traz também informações sobre isso. Por exemplo, uma fotografia do momento. Nesse caso, você vai escolher, marcar, selecionar as cidades que o teu representante atua e deixá-la salva. Você vai escolher o porte dos clientes que você quer visualizar nesse momento, os clientes que você faturou. E você faz um comparativo dessa forma. Nesta região predeterminada, que você faturou 4 milhões e 300 em um ano, você percebe que a sua empresa cresceu o faturamento 12,5%. Opa, que bom, eu estou com crescimento. Mas o grupo como um todo cresceu 16,5%. Apesar de crescer, você perdeu fatia da pizza. Isso acontece ao contrário. Você pode ter caído 10%, mas e se as outras empresas somadas caíram mais? Pode ser um problema regional. Aqui não aparece nome de empresa, não aparece o nome da loja, mas você consegue entender se essa área do teu representante ela está indo proporcionalmente aos outros ou não. O crescimento da tua empresa, você separa isso por micro-regiões e aí atua onde precisa e valoriza quem está indo melhor. Da mesma forma, nessa região você está vendendo para 20 clientes daquele porte superior, o grupo vendeu para 59 daquele mesmo porte. Ou seja, há espaço ou não para abertura de cliente? Há espaço para vender pedidos maiores ou não porque a região tem dificuldade? Aqui a coisa é real, a informação é real. Da mesma forma, você pode fazer uma análise mais profunda, voltando à mesma situação de cota. Vamos imaginar aqui uma mesma região.
já selecionada lá. O seu representante versus os demais representantes do grupo. Veja, novamente, não aparecem nomes. Aqui você tem a venda do teu representante, da tua região, ao longo de 2 anos, mês a mês, o volume de venda desse representante, ou dessa região, ou desse supervisor. Quando você for observar ao longo de 2 anos o que aconteceu, como qualquer empresa, qualquer região, há oscilações e grandes, tá? E aí nós percebemos que lá em 2024 houve um baita crescimento de faturamento nessa região, na sequência ao longo de 3 meses, justamente setembro, outubro, novembro, que deveria ter tido um volume maior de venda. Essa venda caiu, ficou estável num nível bem baixo. Voltou a dar uma crescida, mas ao longo de 2025 ela só vem caindo. Como agir num caso desse? Quando você tem uma informação como essa, fica tudo muito confuso na tua empresa. Você vai cobrar o representante porque no melhor momento ele não vendeu, e se ele conseguiu crescer aqui, por que hoje não cresce mais? Com a Demonitor você faz esse comparativo junto com a venda na região de todas as outras empresas somadas. E com isso você descobre que quando você teve aquele crescimento magnífico, todas as empresas tiveram. Então foi algo da região. Quando você percebe que o teu representante largou na mão e vendeu 1/3 do que vendia, não foi ele. Todas as empresas somadas também tiveram a mesma queda. Isso aqui é dado real. Tiveram a mesma queda no mesmo momento. Foi algo da região, não foi algo da tua empresa, da tua linha de produto, não foi algo do teu representante e nem dos seus clientes. Só que quando você olha para o último ano que você teve essa queda de venda, bom, aí com os demais isso já não aconteceu. Aqui cabe uma conversa com um representante diferente. Por quê? Onde está a dificuldade? No início tivemos uma situação parecida, mas aqui no final isso já não aconteceu. Isso se chama justiça. Você senta com o teu representante e tira a parte pessoal. Não é porque você quer, é porque é o que o mercado está oferecendo. Fica muito mais real. Da mesma forma que uma região pode sofrer essas oscilações, os lojistas também sofrem com essa concorrência entre eles. E o que é pior, eles podem comprometer o nosso resultado, o resultado da tua empresa. Sim, o lojista que você vende, ele interfere muito mais no teu faturamento do que você imagina. Eu vou pegar um gráfico parecido com aquele, mas aquele gráfico anterior ele mostrou uma região como um todo, somada. Aqui não, aqui é a compra de um único lojista, o quanto ele compra no grupo. Você também tem essa informação à disposição, não de quem ele compra, mas o valor total. Bom, vamos olhar 2 anos de compra desse lojista. Você percebe que em determinado movimento ele teve um aumento muito grande ao longo de 2024 inteiro, mas de janeiro de 2025 para cá houve queda. Ou seja, 24 foi um ano muito positivo, ele comprou muito mais, estamos falando em volumes altos, tá? Mas ao longo de 2025 a venda caiu. Aí você fala, tá, é o mercado, a culpa é do governo, tudo isso e mais. Mas não é não. A hora que eu vou pegar o concorrente dele, vou comparar a loja A com a loja B, o concorrente dele, eu percebo que lá em 2024 o lojista A ganhou do concorrente em volume de compra, não houve um crescimento muito legal da loja B. Mas quando eu olho para 2025, a loja B teve esse crescimento. Então o que faltou de venda na loja A está aqui, ó, ela foi para a loja B. E aí eu te pergunto, qual dos dois é seu cliente? Este ou o concorrente dele? Porque se você tem este cara como cliente teu, a tua venda em 24 cresceu e 25 caiu. Não foi teu produto, não foi teu preço, não foi teu representante. Se você tem este cara como teu cliente e não esse, 24 não foi lá um ano tão legal, mas 25 você conseguiu aumentar bastante o volume. Sim, o seu cliente interfere muito mais na tua venda do que a gente pode imaginar. Olha essa outra loja, que oscilação. E ó, tô pegando lojas que compram do grupo 4 milhões por mês. Não são lojas pequenas, não é uma oscilação para fazer estoque, não. O lojista ele pode comprar o dobro, o triplo em determinado período ou aumentar. E não é apenas sazonalidade, é a dificuldade que ele tem perante o mercado. E você administra isso como? Só no achômetro, achando que todas as lojas têm igual? Não funciona. E isso tudo que a Demonitor pode te oferecer agora, podendo escolher um nicho de visão. Você quer enxergar o geral, como um todo, somente imóveis, decoração? Em resumo, o que nós estamos oferecendo para você é juntar tudo aquilo que você já vem trabalhando em design, em qualidade, que são tão essenciais e importantes para a tua empresa,
juntar isso com estratégia e informação. Imagina você ter um bom produto, um produto de design de primeiro mundo, e você saber também como anda o teu cliente no mercado. Ou seja, você não fique mais a depender apenas do que o teu representante traz, depender do que vem na mídia, depender do que se conversa com outros amigos e parceiros. As empresas, as pessoas têm objetivos diferentes e por vezes o resultado disso também pode ser diferente. Essa é a proposta da Demolitor. Meu muito obrigado e ficamos à disposição para esclarecer mais detalhes de tudo isso.